O Internacional que joga hoje às 7 horas da noite contra a equipe do América Mineiro, jogo importantíssimo para o Inter para livrar de vez qualquer possibilidade do Inter ser rebaixado para a segunda divisão e além disso para o Inter tentar chegar mais perto daquele bolo para se garantir na Sul-Americana já na próxima temporada, já que uma vaga na Libertadores está muito complicada, para não dizer que é impossível. Outra situação que eu quero trazer para vocês também neste momento é para falar sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo e aí sobre a possibilidade de João Dalla Corte, jogador de 17 anos que entrou na partida contra o Curitiba, o jogador mais novo a entrar e estrear desde Alexandre Pato, jogador que é destaque e de seleção de base. Eu quero te trazer mais informações sobre essa possibilidade e também te falar sobre outras duas negociações. A primeira sobre David, porque o São Paulo fez uma proposta para o jogador, mas do Kudê que gostaria de contar com ele na próxima temporada. Quero te trazer alguns bastidores sobre isso e também sobre o Isaac, que é o atacante Atlético Mineiro, que segue na pauta do Internacional para 2024. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações. Deixa aqui nos comentários se tá vendo o teu palpite para esse jogo contra o América Mineiro. Eu acho que o Inter vai vencer esse jogo, não vai ser uma barbada, tá? Principalmente pelos desfalques que o Inter tem, mas acho que o Inter vence essa partida por 3-1, tá bom? Mas vai ter algumas complicações durante o jogo. Começando exatamente para falar sobre esse time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Ontem, na terça-feira, que foi atividade fechada, que aconteceu no CT Parque Gigante, né? A gente não conseguiu ter acesso e saber o que aconteceu, mas a gente, obviamente, tem algumas informações de bastidores sobre o que o Cudê vai fazer para esse jogo contra o América Mineiro, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 19 pontos. E é uma equipe que não é ruim, por incrível que pareça, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o América Mineiro, ele começou vencendo 9 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Ele abriu o placar 9 vezes e 9 vezes ele conseguiu tomar virada. Então poderia, por exemplo, ter 9 vitórias a mais do que ele tem hoje se ele tivesse conseguido, por exemplo, manter o resultado que ele vinha fazendo. É um time que tem um grande problema defensivamente, a pior zaga do Campeonato Brasileiro, sofreu 65 gols. Isso, só para vocês terem uma ideia, dá uma média quase de 2 gols por jogo. Na verdade, dá uma média de mais de 2 gols por jogo, né? 2,25, enfim, de gols por jogo que ele acaba tomando. Além disso, quero te falar aqui, obviamente, rapidamente, os desfalques para o Inter desse jogo, tá? Johnny Maurício e o Vitão estão suspensos por terceiro cartão amarelo. Matheus Dias e Estão Lara estão na disputa do Pan-Americano. Hugo Malo e também o René estão lesionados, ambos com lesão muscular, tá bom? Mas o Cudê tem algumas voltas, tá? Tem o Mercado, tem o Wanderson, que retorna de suspensão, e também o volante Gabriel, que tinha ficado de fora do jogo contra o Curitiba. A princípio ele tinha algum problema muscular, mas já tá de volta para esse jogo contra o América, tá bom? Tendência de escalação, tá? Tem o Rocher no gol, Bustos, aí o Igor Gomes na vaga do Vitão, Mercado e a manutenção do Dalbert, tá? Muito se falou que, por exemplo, poderia jogar na lateral esquerda o Nico Hernandes, o próprio João Dalla Corte, que foi quem entrou no segundo tempo contra o Curitiba. Inclusive, ele fez uma boa partida no segundo tempo. Na minha opinião, fez uma partida melhor que a do Dalbert, apesar do pênalti que ele cometeu. O pênalti, na minha visão, né, do João Dalla Corte, foi um pênalti que não achei, tá? Inclusive a CBF não divulgou o áudio do pênalti do João Dalla Corte, mas na minha opinião não foi pênalti. E ele fez ali uma boa partida e além disso ele é um jogador de apenas 17 anos de idade. Ele é a promessa mais nova a estrear no Inter desde Alexandre Pato lá em 2006. Então é um jogador que eu vejo futuro, né? Foi convocado diversas vezes para a seleção de base. Então é um jogador que eu acredito e acho que tem um bom futuro no Inter e poderia receber essa oportunidade na lateral esquerda, mesmo sabendo que ele é de origem um zagueiro. O João Dalla Corte ele é original, né? Ele fez toda a base do Inter como um zagueiro canhoto, né? Apesar da altura dele não ser muito alta, né? Ser um jogador de apenas 1,78 m de altura, tá bom? Mas a tendência mesmo é com o Dalbert na esquerda.
Mais à frente, uma dúvida ali entre Rômulo ou Gabriel. Acho que vai Rômulo ao lado do Arangues. Mais à frente, Alan Patrick, Carlos Epena na vaga do Maurício. No outro lado, o Wanderson na frente, Ner Valência. Essa deve ser a escalação que o Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, tá? David. O David, que hoje é um jogador que é muito útil no time do São Paulo. Dorival Júnior gosta muito do David, tá? E o David, ele quer permanecer no São Paulo porque ele tá conseguindo jogar por lá. Ele fez um gol muito importante nas quartas de finais contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Entrou, entre aspas, nas graças da torcida são paulina. São Paulo fez duas propostas ao Internacional. A primeira era de uma renovação de um empréstimo. Essa proposta foi recusada pelo Inter. A segunda era o São Paulo tentando comprar esse jogador de maneira definitiva por 1,5 milhões de euros, que dá na casa de 8 milhões de reais. O Inter recusou essa proposta. Lembrando que o Inter pagou 11 milhões pela contratação do David, ou 10 milhões e 800 mil pela contratação desse jogador por 45% dos direitos econômicos, tá? Lá em no começo de 2022, tá bom? Foi um jogador que não agradou o Mano Menezes, né? Jogou bastante com o Medina, fez alguns jogos interessantes, fez gol em Clássico Grenal naquela vitória por 1-0, né? Fez algumas boas partidas do Campeonato Gaúcho, mas logo foi um jogador que perdeu muito espaço com o Mano Menezes, tá bom? Só que agora ele tem duas possibilidades. Na verdade, três, tá? Mas é muito difícil essa terceira. A primeira é o São Paulo fazer uma nova proposta, que daí chegaria nos valores que o Inter quer. O Inter quer 20 milhões pelo David, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Acho extremamente complicado, tá descartado com essa possibilidade. A segunda coisa é o Bahia fazer uma proposta por esse jogador no fim da temporada. O Bahia que é treinado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni gosta muito do David, né? Muito, muito mesmo. Tanto é que o Rogério Ceni ano passado estava no São Paulo e ele que leva o David para o São Paulo. Antes disso, ele que leva o David, por exemplo, para o Fortaleza. Antes disso, ele que treina o David, por exemplo, no Cruzeiro. Então é um cara que gosta muito do David, já treinou 3 vezes o David. Tá? E o Bahia poderia fazer uma proposta no fim da temporada. Como todo mundo sabe, o Bahia é o Grupo City, então teria essa condição financeira para conseguir chegar e fazer uma proposta interessante ao Inter, tá? E a terceira possibilidade é o técnico Eduardo Cudê utilizar esse jogador. O Eduardo Cudê fazer uma pré-temporada com o David, analisar a pré-temporada e ver se é um jogador útil para ter no grupo. Lembrando que o David tem um salário de 400 mil mensais ao mês, tá? Então também tem que ser levado isso em consideração para saber se é um jogador que vale a pena estar no banco de reservas, tá bom? Mas essa é uma situação que vai ser reavaliada ainda no fim da temporada. Outra informação que eu quero te trazer também é sobre o Isaac, que é o atacante do Atlético Mineiro, que é cria das categorias de base do Galo, que tem o André Curi como empresário, que é um empresário com grande trânsito no Internacional. O Isaac, que é um jogador que tem contrato terminando em maio com o Atlético Mineiro. Foi um jogador que foi lançado pelo Eduardo Cudê no começo da temporada. Jogador de 19 anos de idade, como eu falei anteriormente, né? Tem 1,86 m de altura. É um jogador que tem uma grande imposição física e é muito novo. Poderia vir de maneira gratuita ao Internacional, já que ele já pode assinar um pré-contrato, tá? E o André Curi, que está vindo a Porto Alegre para tratar da renovação de contrato do Alan Patrick, da compra do Rômulo, também trataria com a direção do Internacional sobre a possibilidade de assinar um pré-contrato com o Isaac. Assim como o Inter fez, por exemplo, com o Roberto no Santos. O Roberto, que era uma situação um pouco diferente, né, onde o Inter teve que pagar uma multa rescisória ao jogador, né, cerca de 10 milhões de reais, né, que era quase de luvas, para ser mais sincera para vocês. O Isaac seria algo parecido, né, o Inter pagar umas luvas para esse jogador para ele chegar ao Colorado. Também é algo que não está descartado e é o nome que vai ser debatido após o fim do Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa aqui nos comentários sobre essas informações, sobre a tua expectativa para o jogo contra o América Mineiro e também teu palpite, tá bom? Volto logo mais essas informações após, certamente, espero eu, com a vitória do Inter, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi!